Olá! Uma doença de difícil diagnóstico e que está relacionada à infertilidade. Nós estamos falando da endometriose, que atinge cerca de 6 milhões de mulheres no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E no Conexão Saúde de hoje, você vai entender as causas da doença, além de saber quais as possíveis formas de tratamento. E para nos ajudar a compreender esse tema, nós recebemos no estúdio Marcelo Caia, um médico ginecologista. E você quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Saúde de hoje. Como foi comentado, a endometriose atinge cerca de 6 milhões de mulheres no Brasil e já é considerado um problema de saúde pública. Mas você sabe quais são as características dessa doença? A nossa equipe saiu às ruas justamente com essa questão. Acompanhe. Eu não conheço muito sobre o assunto, eu já ouvi falar, sei que pode causar um pouco de dificuldade na gravidez, que algumas mulheres têm hemorragia em função da doença, mas exatamente explicar o que significa endometriose eu não sei te dizer. Eu não sei muito bem, já ouvi falar algumas coisas assim, mas nada muito aprofundado. Sei que é uma complicação no útero, alguma coisa assim. Fisiologicamente, sim, corretamente não, mas eu sei que tem a ver com o endométrio, que é uma parte do útero, e acho que também possibilita ou torna mais difícil a gravidez. Você sabe o que seria endometriose? Sim, eu já fiz uma cirurgia e estou me tratando com base de anticoncepcional por 1 ano para garantir. Não faço a mínima ideia. E você? Não, já ouvi falar, mas não faço a mínima ideia do que possa ser. Bom, nós conferimos aí o depoimento das pessoas e nós começamos agora a conversa aqui no estúdio com o nosso convidado. Bom, doutor, então para começar, o que realmente é a endometriose? Bom, a endometriose é assim, o tecido, a cavidade uterina é revestida por um tecido que se chama endométrio. Esse tecido, a cada ciclo menstrual, é descamado sob forma de sangue, que é o fluxo menstrual. Esse tecido se chama o endométrio e quando o endométrio está em qualquer outra parte do corpo, ele se chama endometriose. Habitualmente, ele está localizado na pelve, causando vários sintomas, mas pode estar localizado em pulmão, em intestino, em outros lugares também. E existe uma faixa etária em que a endometriose é mais comum? A faixa etária cometida pela endometriose é a fase fértil da mulher. Para que haja endometriose, para que haja proliferação do tecido endometrial, precisa a presença do estrógeno. E o estrógeno inicia a sua produção na adolescência, na menarca, e vai terminar na menopausa. Então, essa faixa etária pode ser acometida por endometriose. E o que então são as principais causas, né, desse aumento do tecido? As causas, existem várias teorias. A gente não sabe uma causa concreta sobre o surgimento da endometriose. Existem hipóteses de que um pouco desse endométrio no fluxo menstrual possa ter uma menstruação retrógrada, onde esse sangue seria colocado na pelve e se fariam implantes na pelve. Existem teorias que dizem que células primitivas que originam vários tecidos poderiam originar tecido endometriótico, que é o que poderia esclarecer, por exemplo, uma endometriose de pulmão, né, que dificilmente um fluxo retrógrado chegaria no pulmão, então teria que ser de outra origem. E quais são os principais sintomas, então, né? E o que as mulheres precisam se preocupar, quando elas precisam se preocupar em procurar o médico? Porque, enfim, muita gente não sabe o que é e fica em dúvida se realmente é. E, enfim, uma endometriose no pulmão é muito difícil a gente ouvir falar, né? Com certeza. E é difícil de encontrar na clínica, na prática, mas existe, às vezes a gente vê. O principal sintoma de endometriose é bastante dor no fluxo menstrual. Quando a mulher tem o seu fluxo menstrual, ela tem o seu sangramento, esse tecido de endométrio que descama durante a menstruação sob forma de sangue, ele também acontece nos focos de endometriose. Então, se tem focos de endometriose na pelve, pequenos sangramentos vão surgir dentro da pelve e isso causa bastante dor. E pode ser confundido com as cólicas menstruais, essa dor?
ela pode ser confundida. Não é exatamente no mesmo padrão, ela tem um padrão um pouquinho diferente. As dores são um pouco mais constantes, pode com o tempo trazer dispareunia, que é dor na relação, mas poderia sim ser confundida. Bom, e a falta de informação das mulheres também poderia então contribuir para um diagnóstico mais tardio? Sim, eu acho que se a mulher está atenta a isso, se ela percebe que o padrão de dor durante o fluxo menstrual é diferente das suas colegas, das suas amigas, ela pode procurar uma orientação médica para ver e descartar a possibilidade de endometriose. E é fácil, assim, enfim, no caso, a mulher, ela precisa somente ir ao ginecologista e consegue diagnosticar a endometriose? Não, o diagnóstico nem sempre é fácil. Algumas formas de endometriose, como endometriose profunda ou endometriose ovariana, elas podem ser, às vezes, percebidas por exame de imagem, ressonância magnética ou ecografia. Mas muitas endometrioses são superficiais e são pequenas manchas peritoneais, que é uma membrana que reveste a pelve das pessoas, né? E agora no caso das mulheres. Esse diagnóstico pode ser feito apenas por videolaparoscopia, porque não existe um relevo, não existe uma consistência que os exames de imagem possam revelar. E esse é um exame caro, enfim, como é que funciona? A videolaparoscopia é uma cirurgia, né? A gente faz sob anestesia geral, se faz um corte de 1 centímetro no umbigo, onde a gente coloca uma câmera de vídeo e se faz 2 furinhos embaixo para manipulação dos órgãos e para fazer o diagnóstico da endometriose superficial. Então, realmente é bem complicado para conseguir ter esse diagnóstico, né? Bom, Conexão Saúde faz um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. E você vai conhecer o caso da Adriana, que descobriu a endometriose e precisou realizar um tratamento cirúrgico. Logo mais, a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão Saúde e o programa de hoje se dedica a falar sobre a endometriose. Você vai conhecer agora o caso da Adriana, que foi diagnosticada com a doença e, graças ao tratamento cirúrgico, conseguiu engravidar. Acompanhe. Com todo o início, a gente sempre espera os 2 anos no qual, na época, eu fui orientada. Mas sempre me queixando, com dores abdominais, no período de menstruação, na hora de ir aos pés, relação sexual, a dor é horrível, mas fui passando, fui dando esse tempo e a gente não tinha essa orientação hoje, no qual hoje já tem médicos mais, como é que eu vou dizer, já sabendo mais sobre endometriose. E eu dei esse tempo. E depois, passando esse tempo, eu procurei outros médicos e me queixando com os mesmos sintomas. Até que um dia, isso de 99 a 2001, eu fiz a espera. De 2001 a 2005, eu fiquei passando por vários médicos. Até que em 2004, eu encontrei uma doutora em Porto Alegre e a primeira coisa que ela me pediu foi o CA 125 e uma videolaparoscopia. Na época, como eu sou do convênio do IP, tinha somente um médico que fazia essa videolaparoscopia. Aí foi com esse doutor que eu fiz a vídeo e continuei meu tratamento. Constatado endometriose, eu fiz 3 vídeos. Recuperação maravilhosa. Não tem assim o que se queixar, não tem, todo cuidado. Um cuidado assim do início, depois de 1 mês tu faz tudo normal dentro de casa, tudo que é preciso, né? Na terceira videolaparoscopia, em 4 meses eu fiquei grávida da Luísa. Após as vídeos, é método natural. Nem indução, nada de ovulação, nada eu precisei. Foi tudo natural. Nesse período todo que eu tive, de quase 6 anos esperando por ela, passa muita coisa na cabeça da gente, até a desistência, né? Mas vale a pena correr atrás e a gente chega lá. Bom, Adriana, e agora tu tá então tentando a segunda gravidez. Isso. Como é que tá sendo esse momento? Esse momento é o mesmo caminho que eu tive com a Luísa.
Então, já fiz o CA125, na verdade, o resultado desse exame ele foi baixo, então a videolaparoscopia o doutor no momento não indicou, pediu para o processo ser mais calmo, por já ter feito outras e ter conseguido ter a Luísa, então tem que aguardar. Obrigada, Adriana, por dividir a sua história conosco. E bom, doutor, como é que é o tratamento, então, da endometriose, né? No caso da Adriana, ela foi submetida à laparoscopia. Em que casos é necessária essa cirurgia? O diagnóstico da endometriose superficial, que é peritoneal, ela é geralmente feita por videolaparoscopia. Durante a videolaparoscopia, a gente já retira ou cauteriza os focos de endometriose que forem possíveis e faz um estadiamento da doença, para verificar se existe a necessidade de um tratamento medicamentoso após o tratamento cirúrgico. Esse tratamento medicamentoso a gente pode fazer de várias formas. Nos casos mais graves, a gente usa um análogo do GnRH, que é um hormônio que faz com que essa mulher entre na menopausa quimicamente e temporariamente. Isso para que, como a gente falou antes, o endométrio ele responde à presença do estrógeno. A mulher menopausada faz com que os focos de endometriose se atrofiem. Então, a gente, provocando essa endometriose temporária nessa paciente, os focos remanescentes vão também atrofiar e ela vai ter um resultado melhor no final. Mas não se faz isso em todas as pacientes. Algumas pacientes, só a videolaparoscopia pode ser suficiente e a gente tem uma coisa importante no segmento, que assim, é o desejo ou não dessa paciente de gestar. Se ela pretende gestar logo após esse tratamento, a gente não interrompe as menstruações, porque ela precisa ovular, ela precisa estar menstruando para que ela possa engravidar. Então, não se faz isso. Agora, caso não seja um desejo dessa paciente engravidar naquele momento, a gente procura usar um método que interrompa as menstruações. A gente tem que entender que, assim, a cada ciclo menstrual, numa paciente que tem endometriose, os pequenos focos que podem ter sobrado ou novos focos podem ir surgindo a cada ciclo menstrual. Então, a mulher que fica sem menstruar, ela está se protegendo de novos focos. Uhum. Bom, e no caso, então, da cirurgia, é essa mesma cirurgia do diagnóstico. A paciente não precisa se submeter a uma nova cirurgia. Não, a gente faz no mesmo momento. A gente faz o diagnóstico e já o tratamento cirúrgico. Tá, e nessa questão dos medicamentos, é possível curar, digamos assim, endometriose só com medicamentos ou seria mais, então, o caso da cirurgia mesmo? Geralmente se começa pela cirurgia, né? Geralmente o tratamento com remédios é coadjuvante, ele ajuda o tratamento cirúrgico. Existem algumas pessoas que são tratadas só medicamentosamente, mas eu acredito que a cirurgia é fundamental. Entendi. Bom, e os medicamentos contra a doença causam alguns efeitos colaterais indesejados, de repente? Quais seriam eles? Além da menopausa que o senhor comentou. Quando a gente coloca uma paciente em menopausa, ela vai sentir todos os sintomas da menopausa. Ela vai ter fogachos, ela vai ter insônia, ansiedade, perda de libido, as coisas esperadas pela menopausa durante aqueles meses de tratamento. Depois essas coisas obviamente, desaparecem. Quando se opta por usar algum método que faça com que a paciente não menstrue, ela não vai menstruar. E esse é o principal efeito colateral. Não deve sentir calorões, não deve sentir nada assim. Uhum. E quando o diagnóstico da doença ele não é precoce, existem possíveis complicações por causa disso? Sim. Existem várias formas de endometriose, algumas são profundas e isso é uma coisa progressiva. Ela pode invadir alguns tecidos, alguns órgãos, pode invadir, por exemplo, o intestino e às vezes cirurgias mais radicais são necessárias. Às vezes até ressecção de parte do intestino ou de bexiga são necessárias. A complicação mais comum em consultório de ginecologia é a infertilidade. A endometriose pode, com o seu desenvolvimento, e lesando a anatomia
da pelve e causando infertilidade. Então, sempre bom estar prevenido, né, para ter o diagnóstico precoce. E bom, no próximo bloco tem mais entrevista aqui no estúdio. É um instante só, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Conexão Saúde e o programa de hoje se dedica a falar sobre a endometriose. A doença afeta em maior número mulheres em idade reprodutiva e representa uma das principais causas da infertilidade feminina. Então, doutora, eu quero entender como é que a endometriose pode causar infertilidade. Os focos de endometriose peritoneais na pelve feminina causam um ambiente inflamatório. E isso faz, num primeiro momento, com que as trompas percam a sua motilidade, e impedindo, assim, a fecundação. Com o passar do tempo, essas reações inflamatórias agindo cronicamente podem alterar a anatomia, causarem aderências e até deformações das trompas, impedindo, às vezes, de forma definitiva, a fertilidade. Bom, e no caso da Adriana, que a gente conferiu no bloco anterior, ela conseguiu engravidar e agora está tentando a segunda gravidez. As pacientes, então, que têm endometriose, elas conseguem engravidar normalmente ou é preciso um tratamento de fertilização, enfim, como é que funciona? Depende do grau de endometriose presente na paciente. Se é um grau que afete a fertilidade, às vezes precisa de um tratamento mais prolongado, mas muitas vezes um tratamento cirúrgico é suficiente. Bom, e a gente sabe então que a endometriose não tem uma cura, mas assim, depois de um tratamento cirúrgico ou com medicamentos, a endometriose pode voltar? A endometriose tem uma tendência a voltar, porque essa paciente tem, por razões que a gente desconhece, a tendência a ter implantes de endometriose, de tecido de endométrio fora da cavidade uterina. E isso, claro, se mantém depois de um tratamento. Com certeza. E o uso contínuo das pílulas anticoncepcionais, elas podem acabar mascarando, enfim, esses sintomas e um agravamento, então, para o diagnóstico da endometriose? Se discute bastante isso. As pílulas tendem a diminuir a cólica e o fluxo menstrual, e isso abranda um pouco os sintomas da endometriose. Não é que provoque endometriose, não é causa de endometriose e nem é piora de endometriose, mas pode haver um retardo no diagnóstico. E o senhor, enfim, costuma atender pessoas que têm logo esse diagnóstico ou, enfim, que tem esse retardo do diagnóstico por causa de algum motivo? Teve algum caso que o senhor já atendeu parecido? Sim, eu acho que assim, muitas vezes a gente não percebe a presença da endometriose. E a endometriose muitas vezes tem um início bem silencioso. E eu acho que é interessante colocar que assim, existem pacientes que têm uma endometriose leve, não têm infertilidade e têm muita dor. E tem pacientes que têm uma endometriose já avançada, têm infertilidade e são praticamente assintomáticos. Então, existe uma variação muito grande entre os sintomas dessa doença. E a maioria das suas pacientes já chega com o estado de endometriose então mais avançado ou elas chegam com um estado ainda um pouquinho menos avançado, enfim? De todas as formas. A gente às vezes faz diagnóstico em adolescentes, mas uma parte grande dos diagnósticos é feito quando a mulher está em investigação de infertilidade, está tentando engravidar e começa a se excluir causas e acaba se fazendo uma videolaparoscopia onde se faz o diagnóstico. Bom, e a gente sabe que não tem como prevenir, porque, enfim, é o tecido que acaba criando isso, né, criando a endometriose, mas existe alguma coisa que pode amenizar, enfim, os sintomas, né, e a evolução da doença? Feito o diagnóstico, sim. Tá? Não existem atitudes preventivas como medicações ou hábitos alimentares ou exercícios que possam prevenir o surgimento da doença. Feito o diagnóstico, a gente, como se colocou antes, a gente, assim, procurando diminuir os ciclos menstruais ou impedindo o fluxo menstrual com algum método ou anticoncepcional contínuo ou um DIU hormonal, a gente pode diminuir a evolução da doença. Uhum. E, bom, o que o senhor diria, então, para as pessoas que estão assistindo, para as mulheres, no caso, que estão assistindo, que estão desconfiadas, enfim, procurar mesmo o médico para ter esse tratamento e esse diagnóstico, né? Claro, eu acho que
ela precisa, essa suspeita precisa ser colocada ao seu ginecologista, que vai fazer a primeira investigação e vai pedir exames caso ache necessário. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela presença e pelas informações. Obrigado pelo convite. Bom, e o Conexão Saúde fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!